Olá, professor, professora, vamos para mais uma videoaula sobre o Google Classroom. Vamos avançar um pouquinho aí nos nossos estudos e vamos ver uma função um pouquinho mais complexa. A gente vai falar sobre os critérios de avaliação. Mas antes, não se esqueça, inscreve-se aí no canal e depois da vinheta, vem comigo! Muito bem, estamos aqui no Google Classroom. Vamos abrir aqui uma sala de teste. E a gente vai aqui na aba Atividades. E a gente vai ver aqui na Atividades como criar critérios de avaliação para uma atividade. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aqui, ó, criar, e vai escolher atividade. A gente pode fazer esses critérios de avaliação em atividade com teste também. Mas vamos usar aqui como exemplo atividade. Então, clicou aqui em atividade, a gente vai então para essa parte aqui que se cria as atividades. Vamos colocar aqui um título para essa atividade. Vou dar um exemplo aí de uma atividade de história, uma pesquisa sobre a Revolução Francesa. Então vamos colocar aqui pesquisa sobre a Revolução Francesa. Certo? Aqui o título da nossa atividade. As instruções. Aqui nas instruções tem que ficar sempre muito claro o que a gente quer que o nosso aluno faça. Então, nessa pesquisa, eu quero que esse aluno ele pegue várias fontes e a partir dessas fontes ele crie um texto dissertativo sobre a Revolução Francesa. De preferência, fazendo uma conclusão onde ele coloque ali a sua opinião sobre essa temática. Tá? Então vamos colocar as instruções aqui. Então na descrição a gente colocou aqui: escreva um texto argumentativo sobre a Revolução Francesa e sua influência na atualidade. O texto deve ter entre 15 e 30 linhas. Devem ser usadas na pesquisa no mínimo 3 fontes de referência. E aqui um extra, né? A formatação, como que a gente quer que o aluno formate esse texto. Não é algo obrigatório, né? Vai do critério do professor, mas é sempre interessante aí a gente começar a incentivar que o aluno faça seus textos de um formato padrão. Então colocamos aqui a formatação: fonte Arial, tamanho 12, espaço entre linhas 1,5 e parágrafo justificado. Tá? Então aqui está a descrição da atividade. Depois disso, de colocar o título, as instruções aqui, a gente vai anexar aqui alguns arquivos para os alunos usarem de referência. Então a gente vai colocar aqui, vamos pegar lá do arquivos, adicionar arquivos. Vamos fazer um upload ali do meu computador. Vou buscar esse arquivo. Vou buscar esse aqui, que é um PDF sobre a Revolução Francesa. E já anexei aqui. Então esse texto que ele vai usar como referência. Eu vou colocar aqui na descrição. Ainda use o texto: a Revolução Francesa de 1789, a teoria da separação, como um dos referenciais da pesquisa, certo? Então esse texto aqui eu vou estar disponibilizando ali já como uma das fontes. O aluno precisa usar 3 fontes, aqui ele tem uma das fontes. Então aqui nesse texto a gente vai ter aqui a opção de colocar aqui: os alunos podem visualizar o arquivo, os alunos podem editar o arquivo ou podem fazer uma cópia para cada aluno. Tá? Esse aqui, como ele é apenas um texto de referência, a gente vai deixar como está aqui, ó. Os alunos podem visualizar o arquivo. Todos os alunos vão poder visualizar esse arquivo. Tá? Mas além desse texto aqui de referência, a gente vai colocar mais um anexo. Vamos colocar aqui um modelo para ele fazer essa pesquisa. Vou ter aqui um modelo para elaborar artigo científico. Claro que aqui é só um exemplo, né? Não estou pedindo que na atividade um artigo científico. Apenas um exemplo aqui para a gente ver como é que funciona. Tá? Se a atividade que fosse outra atividade aqui de pesquisa, de artigo ou de análise, a gente pode colocar aqui qualquer tipo de trabalho aqui para os alunos realizarem. Tá? Então, nesse modelo aqui, para elaborar um artigo científico, eles podem usar ele já direto para escrever ali o seu trabalho. Então, ele vai ser diferente desse aqui que é só para visualizar. Esse aqui a gente vai colocar uma opção para fazer cópia para cada aluno. Tá? Então, se a gente colocasse aqui: os alunos podem editar o arquivo,
esse mesmo arquivo que seria editado por todos. Então a gente vai colocar aqui fazer uma cópia para cada aluno e cada um vai usar o seu. Depois eles vão poder enviar esse arquivo aqui. Tá? Certo? Até aqui, tudo certo. Isso aqui a gente já tinha visto em outra videoaula sobre atividade, como fazer a atividade. Depois aqui nós temos as opções padrões aqui que a gente já usou outras vezes. Então a gente pode escolher as turmas aqui, a gente pode colocar para todas as turmas, marcar todas as turmas que eu tenho aqui, né? Turmas de exemplo, claro. Todos os alunos. Se eu vou fazer só para uma turma, então eu desmarco, né? E deixo apenas para uma turma, e aqui eu posso selecionar os alunos dessa turma, caso eu não queira que algum desses alunos realize essa atividade. Então aqui a pontuação, nós vamos escolher aqui, podemos deixar sem nota, ou podemos colocar aqui uma nota. Vamos escolher aqui 10 pontos, tá? Só para usar como exemplo. A orientação é que a gente não utilize notas agora nesse período de pandemia aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Só para a gente fazer avaliações aí qualitativas, nada quantitativo. Mas vamos usar aqui no nosso exemplo 10 pontos. Data da entrega. Vamos escolher aqui uma data para essa entrega. Vai ser lá para o dia 24, para a semana que vem. É um trabalho de pesquisa, então a gente pode dar aí um período um pouco mais longo para os alunos fazerem uma pesquisa bacana, pesquisa legal. Depois de escolher a data, a gente escolhe o tópico. A gente já viu uma videoaula aí sobre os tópicos, né? Sobre como criar e a importância de criar esses tópicos aqui. A gente já tem prontos aqui alguns exemplos. Vamos colocar esse aqui, trabalho de pesquisa, que é justamente o nosso trabalho aqui sobre a pesquisa da Revolução Francesa. Então, tópico, pesquisa. Até aqui nenhuma novidade, tudo igual até aqui, certo? Agora é que vem a parte um pouco mais sofisticada aí da nossa avaliação, tá? Que vai ser a criação de critérios de avaliação. Para isso a gente vai usar essa função aqui, ó, que é a rubrica, tá? Mas antes a gente vai tirar uma velha dúvida aí. Como é que se fala? É rubrica ou rúbrica? Hein? Fala aí, professor. A forma correta é rubrica, porque se fosse rúbrica, teria que ter um acento, porque toda proparoxítona, ou seja, a que tem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba, é acentuada. Não é o caso da palavra rubrica. Então, lembre-se, a forma correta é rubrica. Beleza, então eu tô certo, é rubrica, tá? Vamos então ver o que é essa rubrica. Vamos clicar aqui no botãozinho, criar rubrica, utilizar rubrica ou importar do planilhas Google. Como a gente não criou, então a gente vai criar uma aqui do zero, até mesmo para a gente ver o passo a passo de como se faz isso, certo? Vamos então clicar aqui no criar rubrica. Clicamos, abriu uma nova página aqui, onde tem todas as informações aqui para a gente criar essa rubrica, certo? Então, o que é isso, né? O que é essa rubrica? Esse critério de avaliação, a gente vai criar e vai determinar o que o aluno precisa fazer dentro do trabalho para atingir a sua nota máxima. Tá? Isso é bem bacana porque fica muito claro o passo a passo que o aluno tem que fazer para atingir aquilo que a gente considera como um trabalho excelente, ou então ele fez alguma coisa ali que não ficou tão bom, e a gente pode considerar um trabalho bom, um trabalho razoável ou um trabalho ruim. Tá? Então esses critérios, a gente, quando faz a correção de um trabalho, a gente tem esses critérios em mente, né? O que a gente vai fazer com a rubrica é deixar isso tudo claro, tudo exposto. Então o aluno vai poder saber exatamente aquilo que a gente pretende que ele faça no trabalho. Tá? Então, como que a gente faz isso? Aqui nessa página, a gente tem aqui a descrição, né, do que seria essa rubrica. Então, adicione os critérios que você usará para avaliar os trabalhos dos alunos e os níveis de desempenho, ou as descrições que você quiser incluir. Aí os alunos receberão uma cópia dessa rubrica junto com a atividade. Então eles vão ficar sabendo ali o que a gente pretende. Tá? É bem fácil de criar a rubrica, na verdade. Ela dá um certo trabalho porque a gente vai ter que colocar ali o que a gente pretende nesse trabalho, que o aluno atinge nesse trabalho. Mas depois de feito isso, a gente vai poder reutilizar essa rubrica em outras atividades, em outros trabalhos, e a gente vai fazer uma vez só. Tá? Então ele facilita muito. Depois a gente vai ver lá quando corrigir o trabalho o quanto é legal, o quanto fica bacana essa função aqui de rubrica. Então, a primeira coisa, a gente vai criar um critério.
a gente vai ter ali como um dos critérios de avaliação o conteúdo. A gente pode fazer uma descrição desse critério, mas não é obrigatório aqui, que eu vou deixar em branco. Tá? Esse conteúdo, esse critério de conteúdo, ele vai valer quantos pontos? Eu vou colocar aqui, ele vale 6 pontos. Lembrando que lá, quando eu criei a atividade, eu coloquei que ela vale 10 pontos. Então, o máximo aqui dos critérios, eu vou ter que atingir 10 pontos, né, para ficar fechado lá com a nota da atividade que eu já determinei lá no começo. Então, esses 6 pontos aqui, ele vai atingir quando o trabalho dele for excelente. É o máximo que ele vai atingir ali na questão de conteúdo. A gente vai analisar esse texto que ele fez e vamos dar ali a pontuação máxima excelente. O que eu vou analisar dentro desse texto? Aí eu posso colocar aqui a descrição. Vou analisar ali se o texto está completo, se está coerente, se está claro. Na verdade, aqui eu estou usando só exemplos, tá? Os professores aí vão poder colocar os critérios, a descrição ali conforme a sua disciplina, conforme aquilo que eles realmente estão pretendendo dentro do trabalho do aluno. Vou colocar aqui só como exemplo, está claro? Enfim, né? Só como exemplo aqui. Feito isso, esse aqui, em conteúdo, é a pontuação máxima que ele vai atingir, 6. É um trabalho excelente. Eu posso colocar um nível a mais, ou se eu quiser colocar, eu posso colocar um nível a menos também. Mas como eu comecei aqui com a pontuação decrescente, eu deixei marcado esse botãozinho aqui, usar pontuação. Se a gente quiser, a gente pode deixar desmarcado isso aqui e a gente só faz os critérios ali sem a pontuação. Pode ser feito também. Ou aqui no decrescente a gente pode fazer crescente, onde o aluno vai atingindo aí níveis maiores. Tá? Mas é preferível, é mais usual, na verdade, usar o decrescente. Tá? Então, pontuação máxima aqui nos conteúdos 6. Vou colocar outra aqui, pontuação que vai ser 4 pontos. E esses 4 pontos ele vai atingir aqui quando o seu trabalho for um trabalho bom. E aí eu vou colocar aqui a descrição. Texto está completo, mas faltou concluir de forma satisfatória. Estou usando exemplos, tá? Vamos fazer mais um nível aqui. Vamos colocar aqui um trabalho regular e vai ficar com 3 pontos no trabalho regular. Ou 2, vamos deixar 2. Vai ficar com 2 pontos aqui no trabalho regular, trabalho mediano. Descrição. Texto incompleto. Incompleto. Então, excelente aí tira 6 pontos, bom 4 pontos e regular 2 pontos. Vamos acrescentar mais um nível. Esses níveis aqui a gente pode colocar vários níveis e vários critérios. Então aqui dentro do primeiro critério, que é o conteúdo, hoje nós vamos usar aqui, como exemplo, vamos usar 4 níveis, tá? Excelente, bom, regular e ruim. Ruim, vamos colocar aqui uma pontuação para o ruim, que a gente pode deixar 0, mas aconselho deixar 1. A gente nunca dá um 0 para um aluno que fez um trabalho, né? Por mais incoerente que esteja o trabalho, a gente acaba dando um pontinho ali de incentivo para ele fazer de novo. Tá? Então aqui o trabalho não estava de acordo. Não estava de acordo com o solicitado. Tá? O aluno viajou ali e fez um trabalho nada a ver. Era um trabalho de pesquisa sobre a Revolução Francesa e fez um trabalho de pesquisa sobre os indígenas do Brasil. Certo? Então o primeiro critério está pronto. A gente tem aqui 6 pontos como máximo e ele vai diminuindo aí conforme o trabalho não for ficando muito bom. Vamos acrescentar mais um critério. Vamos colocar aqui as referências, né, as fontes utilizadas pelo aluno. Lá na descrição do trabalho eu tinha colocado que o aluno precisaria pelo menos 3 fontes dentro desse trabalho. Então, posso colocar aqui a descrição do critério ou deixar em branco. E aqui eu vou escolher a pontuação, então, do primeiro nível. Vamos colocar aqui 3 pontos, tá? Vai ser bom. Ele usou ali as 3 fontes, certo? 3 fontes que eu solicitei, então, ele usou nesse trabalho. Então, utilizou 3 fontes. Vou colocar mais um nível.
Vou colocar aqui 2 pontos apenas. Então, não utilizou 3 fontes. Vai ser aqui médio, né? O título desse nível médio não utilizou as 3 fontes solicitadas. E o último nível, eu vou colocar aqui um pontinho. Não, vou colocar aqui nenhum ponto, porque nesse último nível ele não utilizou nenhuma fonte. Não utilizou fontes de pesquisa. Isso aqui não vai zerar o trabalho dele, porque tem outro critério aqui que é o conteúdo. Né? Mesmo ele não tendo utilizado as fontes, ele teve ali um conteúdo bom, então ele não vai ficar zerado, certo? Então aqui nesse critério de referências de fontes, a gente colocou 3 níveis, diferente desse critério aqui de conteúdo que a gente tinha colocado 4 níveis de avaliação. Tá? Então nesse aqui 3 níveis. Se ele utilizou as 3 fontes, ele vai ganhar 3 pontos. Se ele utilizou 2 fontes, ele vai ganhar 2 pontos. E se ele não utilizou fonte nenhuma, não vai pontuar nesse critério aqui. Percebam que aqui em cima ele está marcando aqui o total de pontos que esse aluno pode atingir no seu máximo. Tá? Então aqui são 9 pontos. 6 pontos aqui do excelente no conteúdo e 3 pontos aqui nesse bom. Ok? Então esse primeiro critério aqui vale 6, esse segundo critério aqui vale 3, somados 9 pontos desse trabalho. Mas a gente colocou lá na descrição da atividade que valia 10. Então a gente vai colocar mais um critério aqui para fechar esses 10 pontos. Esse último critério aqui vai ser aquele de formatação. Só para dar um incentivo ali para o aluno. Então, 1 ponto se ele formatou direitinho o texto. Vamos colocar aqui bom. Nível bom. Formatou. Formatou corretamente. E vamos colocar mais um nível, que é 0. Ele não formatou. Então, nível ruim aqui, não formatou. Até para dar um incentivo, dar um pontinho ali de formatação para o trabalho. Então, se ele formatou direitinho, 1 ponto. Percebam que aqui o total já chegou a 10. Porque a gente tem 3 critérios, sendo que o primeiro vale 6, no seu máximo. O segundo vale 3. E o terceiro, a pontuação máxima vale 1. Se ele atingir a pontuação máxima em todos, ele ganha 10 pontos. Ou, dependendo do nível que atingir, essa pontuação vai mudando para o aluno. Entendido? Isso aqui é uma rubrica. Isso aqui a gente vai colocar lá dentro desse trabalho. A gente vai clicar aqui em salvar e ela vai estar indo aqui para a atividade. Certo? Aí aqui a gente vem em criar atividade. A gente pode colocar para programar ou salvar aí como rascunho. Vamos criar a atividade para a gente ver como ficou lá para o aluno. Como que ele vai receber essa atividade, como que ele vai visualizar ela. Vamos clicar aqui em criar atividade. Já estamos aqui então na página do aluno, no Classroom do aluno. E vamos entrar aqui na sala de teste e vamos ver aqui o que o professor colocou aqui. Olha aí, ele postou uma nova atividade que é a pesquisa sobre a Revolução Francesa. Então eu estou aqui na minha sala de aluno, vou clicar aqui nessa nova atividade e vou ver aqui o que exatamente o professor quer nessa atividade. Pesquisa sobre a Revolução Francesa, tem aqui toda a descrição da atividade, tem os anexos e aqui embaixo, olha só que interessante, tem a rubrica. Percebam que aqui o aluno consegue visualizar exatamente aquilo que o professor quer. Ele consegue ver que a atividade vale 10 pontos e ele consegue ver que existem 3 critérios aí de avaliação. 3 coisas que o professor vai cobrar dentro desse trabalho, que é o conteúdo, as referências, as fontes, né, e a formatação. Então aqui os 10 pontos que ele vai conseguir atingir. Ok? Então digamos aqui que o aluno fez essa atividade. Ele vai adicionar aqui seu trabalho. Vai pegar lá o seu arquivo. Vou usar esse aqui como exemplo. Certo? Adicionou aqui o anexo. Já fez lá a pesquisa, usou as fontes ou não, né? Vamos ver depois. Vamos clicar aqui em entregar. Entregar o trabalho. Ok, entregou. Certo? Então vamos ver agora como que o professor vai receber esse trabalho e vai utilizar essa rubrica para fazer a correção. Vamos voltar lá para a página do professor. Tá? Aqui o professor está recebendo a atividade. Vamos atualizar aqui. E aqui nas atividades vamos ver aqui, ó,
pesquisa sobre a Revolução Francesa. Tá? A gente vai ver aqui que a gente já tem um entregue, né? Foi aquele exemplo lá que eu usei do aluno, ele entregou o trabalho. São 2 alunos que eu tenho na sala, né, de exemplo, então um entregou e o outro não entregou. Vamos ver esse que entregou. Olha aqui, devolvido. Vladimir devolveu o trabalho. Menino aplicado. Vamos ver aqui como que a gente vai corrigir esse trabalho. Clicamos em cima ali da atividade, abrimos o trabalho que o Vladimir enviou e a gente vai ter aqui o texto para a gente analisar. Claro, lembrando que esse aqui é apenas um exemplo, né? Então, o Vladimir aqui não se esforçou muito, mas vamos ver o que a gente pode avaliar aqui. Conteúdo. A gente vai dar uma olhadinha aqui no conteúdo, vamos ver se está exatamente lá como foi solicitado da Revolução Francesa, parari, paraná. Tá ok, tá mais ou menos. Não tá um conteúdo 100%, tá um texto mais ou menos. Então aqui, ó, ao lado, eu tenho aqui a rubrica e eu tenho aqui os critérios de avaliação. Eu vi ali que o texto não está muito bom, então eu vou marcar esse quadradinho aqui, ó, que é, a gente colocando o mouse em cima, a gente consegue ver, ó, o máximo aqui 6 pontos, não está um trabalho excelente, é um trabalho bom, então vou colocar 4 pontos. Olha, já apareceu aqui a nota dele, 4 pontos. De 10, ele ganhou 4 pontos. Se a gente esqueceu quais são esses critérios, a gente pode clicar aqui na flechinha e vai aparecer aqui, ó, o que é o excelente. O excelente tem que estar um texto completo, um texto coerente, um texto claro. Né? O bom está um texto completo, mas faltou ali concluir de uma forma satisfatória. Ou o regular, que está um texto incompleto, ou ruim, que não está de acordo com o que foi solicitado. Ok? Mas está um texto bom, marquei esse aqui. Referências. Será que ele usou ali as 3 referências? A gente vai lá, dá uma olhadinha. Olha aqui, tem 3 referências. Então eu vou marcar aqui, ó. Beleza, nesse exemplo aqui ele conseguiu usar as 3 referências. Então, lembrando que se eu esqueci, eu posso vir aqui, abrir, posso ver o que são esses critérios aqui. Ok? Então marquei aqui o bom. E a formatação. A formatação está ok, está de acordo ali com o que foi solicitado. Posso marcar aqui também a pontuação máxima na formatação. Ou, se eu não quiser, se eu achar que a formatação não está de acordo, colocou esse vermelho aqui, ó, a gente não pode usar uma fonte em vermelho aqui em um texto científico, né? Então, vou tirar, a formatação não está legal, não ganhou ponto por formatação. Nota desse aluno, 7 de 10, tá? Então aqui, ó, com a rubrica fica super fácil de fazer essa avaliação, porque eu já tenho os critérios aqui. E essa coisa de avaliar texto, avaliar trabalho de pesquisa ou análise de imagem, de vídeo, é sempre muito complicado. Tá? Porque sempre tem questionamentos. Mas por que o professor tirou um ponto? Por que deu 2 pontos para aquele fulano, tirou um do outro? A gente, com a rubrica, o aluno vai estar sabendo o que errou, o que ele precisa melhorar, e o professor também vai ter um critério padrão para analisar todos os trabalhos da mesma forma. Para concluir, então, esse trabalho aqui, se a gente tivesse outros alunos, a gente poderia vir aqui e continuar analisando, clicando nessa flechinha aqui, analisando cada um dos trabalhos dos alunos e marcando aqui ao lado os critérios. Então aqui, se a gente tem 20, 30 trabalhos aí, fica mais fácil. A gente vai clicando na flechinha, vai olhando, vai colocando aqui os critérios, não fica chutando simplesmente, esse trabalho aqui eu vou dar 5, esse aqui eu vou dar 7. Não, tem todos os critérios aqui do lado. Só vou marcando. Entendido? Por que isso facilita muito? É bem legal essa coisa da rubrica. Eu gostei bastante, sinceramente. Então aqui, como eu não tenho mais alunos, eu vou devolver. Né? Eu poderia clicar aqui na flechinha, ó, e devolver para vários. Poderia escolher aqueles que eu iria devolver ou devolver para todos. Né? Nesse caso aqui eu vou devolver para esse aluno. Vou clicar aqui na devolução. Vai aparecer a mensagem aqui e devolvido. O aluno vai receber a correção e vai aparecer essas marcações aqui para ele lá também. Vamos voltar lá na tela do aluno. Então aqui voltamos para a sala do aluno. Dá um atualizar aqui. Já apareceu ali, né, o trabalho com as notas. Ali a devolutiva do professor. 7 pontos que ele recebeu. Aqui vai aparecer os critérios da avaliação. O conteúdo, então, ele vai perceber que o conteúdo aí foi bem. Nas referências ele foi excelente, foi ótimo. Mas a formatação também faltou aqui, ó. Então, nos critérios ele ganhou 4 pontos no conteúdo, 3 pontos nas referências e nenhum ponto na formatação.
ficou com 7 pontos. E aí, se o professor permitir, ele pode refazer o trabalho e enviar novamente. Ah, mas isso aí vai depender ali dos prazos que o professor der e o tipo de trabalho que o professor quiser fazer com os seus alunos. Entendido? Então, isso aqui é a rubrica. Ok, vou fechar aqui, voltar lá para a minha página inicial. Certo? Eu percebo que essa forma de avaliar, ela pode nos auxiliar muito no futuro. Tá? Quando a gente começar a colocar aí trabalhos com notas, isso vai facilitar enormemente a nossa vida. Porque uma vez feita a rubrica, a gente pode reutilizar ela. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente como que a gente faz para reutilizar. Crio aqui uma atividade, colocar aqui um título qualquer, uma instrução qualquer, venho aqui, faço os anexos e venho aqui no botãozinho rubrica, clico, reutilizar rubrica. Vai abrir essa janelinha aqui onde eu vou poder escolher as turmas que eu já utilizei. Posso escolher aqui por data, né? Vai aparecer aqui a data da última edição e eu vou escolher aqui essa mesma da Revolução Francesa. Cliquei aqui, selecionei, veio para cá e está pronto. Olha aqui, todo aquele trabalho que eu fiz lá no começo já está pronto aqui. E claro que eu posso elaborar essas rubricas aqui de acordo com a minha disciplina, de uma forma bem mais completa, bem mais complexa, né? Eu posso colocar ali realmente os critérios que eu quero analisar. Aqui eu só usei exemplos, né? Então, eu usei ali uns exemplos bem chulos, né? Então, quando a gente fizer ali uma rubrica realmente, a gente pode colocar ali uns critérios bem bacanas e bem interessantes. E lembrando que a gente não precisa atribuir nota também se não quiser. E aí a gente só vai estar avaliando ali a qualidade do trabalho sem aplicar uma nota. Ok? Eu acho que por hoje é só. Certo? Espero ter ajudado. Tchau!